Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. E aqui nós vamos falar sobre o conceito de molaridade. Nós podemos definir a molaridade como a quantidade de mols X de um soluto e uma quantidade Y de litros de um solvente. Então a ideia aqui é parecida com o conceito de concentração. Só que na concentração a gente está interessado em saber a massa de um soluto em relação ao volume de um solvente. Aqui a gente não quer saber a massa ou peso, a gente quer saber o número de mols de um soluto em relação ao volume de um solvente. E o que é o número de mols? O que ele representa exatamente? Sempre quando a gente fala em mols, a gente está falando da quantidade de moléculas e não do peso em si. Aqui nós temos que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos ou íons ou o que quer que seja que a gente esteja trabalhando. Aqui nós temos um solvente Y, cuja unidade é em litros, e aqui nós temos um soluto X, cuja unidade é em mols. Aqui nós temos a fórmula, molaridade é igual a número de mols do soluto sobre o volume em litros do solvente. E nós temos um exemplo, 54 gramas de C6H12O6, que é glicose, então esse é o nosso soluto. E aqui nós temos 1,2 litros de água, que é o nosso solvente. Então nós vamos calcular a molaridade aqui. Então eu tenho que calcular a massa molar de C6H12O6. Para isso, eu vou obter a massa atômica de cada elemento e quantas vezes ele aparece. Então, por exemplo, no carbono a massa atômica é 12 e ele aparece 6 vezes, então 12 vezes 6, a mesma coisa para o hidrogênio e a mesma coisa para o oxigênio, e eu vou somar esses três resultados. Então, 1 mol de glicose, ou C6H12O6, é igual a 180 gramas. Então, quantos mols eu tenho em 54 gramas? Então, eu vou dividir 54 por 180 e eu tenho 0,3 mols. Agora que eu já tenho o número de mols, é só substituir na fórmula. Então, eu tenho o número de mols soluto, 0,3, sobre volume em litros do solvente, 1,2. Então, aqui eu tenho 0,25 mols por litro. Então, essa foi a aula sobre o conceito de molaridade.